Andrea Sachs e Miranda Presley estão de volta. Saíram as notícias agora, nessa semana, de que as gravações de O Diabo Veste Prada já começaram. A gente já tem algumas fotos da Anne Hathaway interpretando novamente, depois de mais de 20 anos, a Andrea. E umas 2 semanas atrás saiu o teaser de O Diabo Veste Prada 2, que cá entre nós entrega muito da narrativa do novo filme. A gente vai analisar todo esse teaser para interpretar o que ele entrega da história. Don't be ridiculous, Andrea. Everybody wants this. That's all. Mas antes da gente começar, já se inscreve neste canal, onde a gente fala muito sobre comportamento, todas as intersecções da comunicação, como moda, cinema, cultura pop. E também me siga nas redes sociais. Se tu ainda não me conhecia, eu sou Georgia.eduarda no Instagram e no TikTok. E lá eu também faço vários vídeos, faço várias análises nos stories e tudo mais. Então já me sigam lá, vem analisar comigo. A gente vai analisar o teaser semioticamente, com todos os signos que estão envolvidos. Então eu vou explicar pra vocês alguns códigos. Então o teaser começa com uma música instrumental com notas agudas de violino. Gente, isso já gera um suspense por si só, né? É um tom de tensão elegante, inclusive muito característico de O Diabo Veste Prada, que é um filme que sempre apontou a moda como um campo de guerra. E essa trilha, vocês podem ver que ela vai crescendo, o que nos sugere já que tem alguma coisa muito grande pra acontecer. Enquanto essa trilha tá rolando, a câmera vai abrindo do vermelho, revelando o sapato, o que já remete à luxúria, poder, perigo. E claro, né, gente, que no caso, nesse filme, é um código pra se referir a Miranda Presley. Tá, vocês não tenham notado, né? Acho meio difícil, mas O Diabo Veste Prada, o diabo seria a Miranda, e Prada porque ela veste Prada, a marca Prada. Então só se por algum acaso alguém não tenha se ligado, né, embora esse seja o ponto inicial, assim, então acho meio difícil ninguém ter se ligado, mas enfim. A gente vai ter esse plano sequência e movimento circular da câmera para revelar as coisas até o final. E aí esse movimento continua, mas o sapato, vocês podem perceber que ele fica sempre parado, né? Então o que se move é a câmera. E aí isso reforça a ideia de que a gente tá entrando num novo ciclo, né? Só a câmera se move, ou seja, o mundo gira. Mas a Miranda, no caso o sapato, este primeiro sapato, permanece no lugar, gente. Imponente e inatingível. Isso são coisas importantes, assim. Pelo ângulo, pela posição do sapato, pelo movimento lento em volta do sapato, é como se o mundo girasse ao redor dessa pessoa, certo? Também temos as falas icônicas lá do primeiro filme de 2006. E, gente, a seleção das falas é, assim, cirúrgica, tá? Como eu falei, todas vieram do primeiro filme, lá de 2006, e funcionam como marcos de poder, conflito, transformação e hierarquia. Tá achando que eu tô falando bobagem? Eu vou te provar que não. Continua aqui. Olha só. O teaser, gente, começa com a frase By all means, move at a glacial pace. You know how that thrills me. Obviamente sendo muito sarcástica e irônica, que é algo padrão Miranda, né? Então isso nos coloca de novo, né? Nos situa novamente no mundo da Miranda. Ou seja, ela ainda dita o ritmo, ainda tá no controle. Ou aqui também teria uma outra interpretação, que talvez esteja nos mostrando como esse filme tinha parado, que era Miranda ditando o ritmo e tudo mais, então por isso mostrando o sapato, e depois vem aquele segundo sapato. Então tem essas duas interpretações, mas eu vou continuar com essa primeira até o fim, tá? Mas tenho em mente que pode ser realmente que está situando da onde parou pra o que vamos agora. A gente ainda tem 2 frases, tá? Uma que é da Andrea Sachs, outra que é da Emily. Só pra vocês relembrarem, a Emily é essa aqui, que lá no primeiro filme ela nos introduzia, né? Ela apresentava, quem nos apresentava essa pressão estética e do mercado da moda. Essa disputa de poder no mundo da moda. Ela é quem apresentou pra Andrea muitas das coisas e foi situando ela ali de forma também sarcástica, enfim. Mas voltando, então a gente tem a frase da Andrea e da Emily. Daí, então, vem a frase da Andrea de quando, ela tava começando. Então eu vou deixar uma foto aqui pra vocês verem qual parte do filme é essa, tá? Bem lá no comecinho. Que ela pergunta se a pessoa no telefone pode soletrar pra ela como é que se escreve Gabbana, de Dolce Gabbana, no caso, né? Da marca Gabbana. E aí, depois a gente tem a segunda frase, que daí é da Emily, que é I refuse to be sick, I'm wearing Valentino for crying out loud. Essas frases nos mostram que o sistema continua o mesmo. Aparência acima de tudo, que a gente é situado nessa frase da Emily, essa segunda frase. E caos disfarçado de glamour, que a gente é situada nessa primeira frase da Andrea. Então sim,
ainda estamos no mesmo universo. Importante. E claro, né, gente, nos mostra um pouco sobre como a Andrea começou. Então, enquanto aquela primeira frase lá da Miranda, que ela fala sarcasticamente, e essa frase da Andrea, que ela pede pra soletrar Gabbana, vão sendo ditas, a câmera continua girando, terminando então a gente revelar o icônico sapato vermelho com o garfo do diabo no lugar do salto, que é a Miranda. Até onde a gente sabe, até onde a gente foi situada lá no primeiro filme, em 2006. Então esse aqui, lá de 2006. Nós somos situados ao início da Andrea nesse meio, né? Como ela começou, ainda atrapalhada, ainda leiga. E aí a gente chega, então, nesse ponto do teaser, onde o sapato vermelho aparece sozinho. Até então, sabemos aqui que está de Miranda Presley. Agora, enquanto a terceira frase vai sendo dita, a câmera continua girando e vai revelando, gente, mais um salto icônico igualzinho esse que é, né, a representação da Miranda. Quebrando, então, esse equilíbrio visual que a gente tinha até então, que era Miranda no topo, na frente, nos holofotes. E aí, conforme vai revelando esse segundo sapato igual o da Miranda, vem a frase Don't be ridiculous, Andrea, everybody wants this. Essa fala resgata o ponto de ruptura lá do primeiro filme. Quando a Andrea começa a questionar tudo, questionar essa rotina, questionar esse mercado. E um ponto importante, essa frase iniciada quando os sapatos estão frente a frente. Na verdade, eles estão meio assim, vocês estão vendo aqui, né? E aí, quando ela fala everybody wants this, todo mundo quer isso, né? Nessa frase, ali no finalzinho, os sapatos estão se alinhando, deixando aqui, tá? Então, aparentemente, esse segundo sapato realmente que é isso e a Miranda tinha razão. Agora, a gente tem dois signos idênticos, que são os sapatos, mas, gente, dispostos em oposição, porque percebam como eles estão de costas um pro outro. Vamos voltar um pouquinho aqui, nesse ponto onde a câmera fica girando entre os dois sapatos, ali ela fica girando entre os dois sapatos até que eles ficam de costas, tá? Ok? Então, câmera girando entre eles, gente, significa duelo, comparação, espelhamento. E depois, de costas, como se fosse uma ruptura, um rompimento, divergência, conflito. Esse segundo salto, então, gente, é a chave narrativa do teaser. Ele tá representando alguém que usa os mesmos códigos de poder, que ocupa o mesmo espaço, mas tá, de certa forma, em sentido oposto. E aí vem um insight, gente. Será que a Andrea Sachs se tornou a nova Miranda? Porque percebam como ele fica na frente da câmera e o sapato anterior, que é a Miranda, que a gente sabe que é a representação da Miranda, ele fica desfocado, ele fica apagado atrás desse outro sapato que está na frente, ou seja, os holofotes. Eles estão em sentido contrário, vocês podem ver, eles estão assim, né? Tipo, um pra cá, outro pra lá. Então, eles estão em sentido contrário um do outro. E agora a câmera, então, continua girando entre os dois sapatos, como se eles estivessem se encarando, exatamente como num, sei lá, num ringue de luta que os lutadores estão girando, encarando um ao outro, sabe? E aí, eventualmente, depois de rodar, eles ficam de costas um pro outro. E aí, nesse trecho, ainda tá rolando aquela frase que a Miranda falou pra Andrea. Isso são segundos, né, gente? Então, durante toda essa frase acontece toda essa questão. E aí, depois a gente tem alguns segundos com a câmera levemente se afastando, em que eles estão de costas, né? Eles param, ficam de costas e a câmera vai se afastando. Ou seja, gente, tem um enfoque aí. Tem um enfoque, assim, ela vai se afastando bem lentamente, quase de maneira imperceptível. E aí vem a frase da Miranda, that's all. Que é aquela frase, tipo, isso é tudo. Quando ela precisa de alguma coisa, ela fala, isso é tudo. E ela dispensa a pessoa. A câmera segue um movimento mais suave, como eu falei, né? Se afastando de uma forma bem devagar, bem imperceptível. E aí depois vem o now in production, enfim, né? Em produção. Agora em produção, blá blá blá. Então, gente, agora vamos terminar de analisar todos esses signos, tá? Agora eu já situei vocês sobre os signos. Esse segundo sapato vermelho, provavelmente a Andrea, né? Até pelo timing da fala. Quando ele se revela, gente, no mesmo patamar que o sapato da Miranda, ou seja, vindo à frente, deixando o da Miranda desfocado, pode estar nos dizendo que tem uma nova Miranda Presley. E provavelmente, então, é a Andrea Sachs. A frase that's all, gente, com a câmera ali levemente se afastando, né, vem com uma provocação. Isso é tudo que tu precisa saber. Tu, telespectador. Ou seja, eles já deram um spoiler ali do filme. Em contrapartida, pode estar trazendo essa ideia de ponto final. De ponto final no sentido, assim, de rompimento, né? Entre as duas. Porque elas estão de costas. E aí, that's all, tipo, cada um pro seu lado. Deu pra entender? Ou seria um recomeço, né, gente? Porque se temos uma nova Miranda,
temos um certo recomeço. Temos uma continuação de ciclo, um recomeço, né? Começando tudo de novo com uma outra pessoa. Uma repetição de padrões. Então, gente, eu entendo esse teaser como se fosse uma batalha geracional entre duas mulheres que estão no poder. Uma provavelmente sofrendo etarismo, que é a Miranda, e ambas as duas são moldadas pelo mesmo sistema. Inclusive, a Miranda foi mentora da Andréia. No final, então, como eu falei, gente, elas ficam ali lado a lado, mas em sentidos opostos, né? De costas. Então, o que pode significar essa rixa, né? Muito provavelmente significa essa rixa entre as duas. Talvez a Miranda tenha saído da ativa e aí ela vai tentar voltar. E aí ela e a Andréia vão competir entre si, meio inimigas. Pra gente chegar numa conclusão mais decente, vamos terminar de analisar o significado simbólico narrativo com os elementos que foram apresentados. Sapato vermelho igual a poder, domínio, luxo, ambição e, óbvio, a Miranda. Câmera girando igual a ciclo, ciclos repetindo e conflito. O segundo sapato é igual a uma nova versão de poder, ocupando aquele antigo espaço. Será que é a Andréia? O desfoque do primeiro sapato igual ao velho poder, mostrando esse velho poder ficando, né, de lado. Velho poder ou figura, que no caso é a Miranda, perdendo os olhares, perdendo esse prestígio, os holofotes, para alguém que tá ofuscando ela, que é o sapato da frente, e atraindo, então, essa atenção. Posição contrária dos sapatos, né, ali no final, tanto no final quanto ali também quando eles ficaram, entre aspas, frente a frente, né, um aqui e outro aqui, é igual a choque de ideias, combate, confronto. Será que a Andréia assumiu o papel que antes ela criticava? E a Miranda, talvez aposentada, volta pra reassumir o lugar dela, retomar o seu trono. Eu penso em minhas 3 interpretações a partir dessas informações narrativas que nos foram dadas e que a gente analisou aqui. Simbólica, literal e emocional. Vamos lá. Simbólica. Que aí pode ser que a Andréia lute contra todas essas questões, lute contra essa herança e a forma que a Miranda trabalhava, né, no mercado da moda. Literal, que daí eu já acho que é possível as duas estarem disputando o mesmo espaço, talvez até a mesma posição, na mesma companhia. E aí minha interpretação também, uma interpretação mais emocional, que é aquela coisa da Andréia se vendo repetir os mesmos padrões da Miranda, né, que ela não queria imitar, né, que ela questiona lá no primeiro filme. E aí toda aquela jornada de mudança, da pessoa reencontrar o seu interior, aquelas coisas clichês de filme, sabe? De arrependimento, etc. De autorreflexão, blá blá blá. E eu até vou apostar mais nessa terceira, gente, porque como é filme, isso é uma história meio clichê, as coisas acontecem dessa forma. Eu acho que vai, né, tender para este lado. Mas e tu? Tem outra interpretação? O que tu achou dessa análise? Me conta aqui nos comentários, já se inscreve, me segue nas redes sociais. Se vocês tiverem alguma dúvida, qualquer coisa, coloca aqui embaixo. E até o próximo vídeo. Beijos!